Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Podemos assentar, queridos. Queridos, quando você pega um tema específico e vai pregar, você fala, hoje dia de domingo, igreja cheia, a glória de Deus. Você fala, falar de missão é difícil. Aí eu comecei a estudar e falei, gente, tem missão na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tem missão o tempo todo. A primeira pessoa que recebeu uma missão foi Adão. Adão recebeu a missão de preservar o que ele tinha recebido. Não conseguiu. A segunda pessoa, queridos, que recebeu uma missão, e difícil missão, Noé. Olha, Noé fala com o povo que daqui a 120 anos vai chover. Construa a arca. A missão de Moisés era a construção da arca. Outro recebeu a missão, Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela. Abraão foi um verdadeiro missionário, tinha que largar tudo para fazer uma missão. Aí, querido, nós achamos Moisés, vida no palácio, vida boa, ele resolve fazer uma missão por conta própria, até que depois ele é chamado por Deus. Aí vem Josué com missão de conquistar a terra. Vieram juízes, vários juízes para isso. A gente dá um salto gigantesco e a gente encontra o último missionário, o anticristo, João Batista. Qual era a missão de João Batista? Preparar o caminho para Jesus Cristo. Vem Jesus, vem os apóstolos, e o destaque deles, apóstolo Paulo. Então, queridos, missão vai de Adão até Apocalipse. A igreja que não faz missão, quem não vive missão, não conhece a Bíblia. O texto que nós lemos, queridos, o tema, algumas Bíblias dizem isso, a missão do Filho. Aí eu comecei a analisar, queridos, esse texto. E a missão de Jesus é uma missão dificílima. Primeira coisa, no versículo 13, diz o quê? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Primeiro, Jesus começa deixando tudo lá no céu, ele desce. Aí ele vem motivado pelo amor de Deus. Aí ele começa, queridos, a sua missão, uma enorme tarefa. Depois, queridos, ele começa a ter as suas recompensas. Nessa noite, eu quero estar falando sobre Jesus, o maior missionário do mundo. Repita comigo, Jesus. Está fraco, eu sei que você pode fazer um pouco melhor. Jesus, o maior missionário do mundo. E aí, querido, o texto nos dá alguns motivos para isso. Versículo 13, acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. Diz assim, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Queridos, primeiro passo para uma igreja, para você, para eu, sermos missionários, se chama renúncia. Jesus foi um grande missionário porque ele fez uma grande renúncia. Abra sua Bíblia, por gentileza, se você tiver essa rapidez de abrir, em Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 8. Filipenses 2, 6 a 8. Você pode abaixar um pouquinho isso aqui. Filipenses 2, de 6 a 8. Diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, primeiro passo, porque Jesus é o maior missionário do mundo, ele fez uma grande renúncia. Ele largou o conforto, ele largou a glória. Queridos, Jesus no céu era servido, ele veio à terra para servir. Jesus se torna o maior missionário do mundo porque ele fez uma grande renúncia. Ele largou toda a sua glória. A Bíblia diz, Paulo fala, que ele esvaziou-se de si mesmo. E além, quando ele chegou aqui na terra, ele se humilhou até a morte de cruz. Renúncia faz parte de missão. Noé fez renúncia, Abraão fez renúncia, Moisés fez renúncia, Josué fez renúncia, João Batista fez renúncia.
Não tem como. A palavra renúncia está ligada diretamente à missão. A palavra renúncia, o abandonar conforto, o abandonar família, o abandonar interesses, está ligado à missão. Não tem como você estar com essa mão nas suas qualidades, no seu conforto, e essa mão fazendo missão. Mas isso não se aplica só à missão, não. O próprio cristianismo é assim. Se você não fizer renúncia, não pode ser cristão. Lucas capítulo 9, versículo 27, Jesus fala assim: se alguém quiser, não é obrigado, vir após mim, negue-se a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Que você se renuncie. Você renuncie a sua vontade, renuncie o seu eu, renuncie os seus sonhos, renuncie os seus projetos e siga-me. A primeira qualidade de Jesus, o maior missionário de todos, fez uma grande renúncia. Segunda qualidade, queridos, que nós encontramos em Jesus, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus, o maior missionário do mundo, porque ele teve um grande motivo. Queridos, o que tem que motivar a sua missão se chama amor. Se não for por amor, nada do que você fizer vai resolver. Primeira carta de Paulo aos Coríntios diz o quê? Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu pegasse os meus bens e dividisse com os pobres, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada vale. Nada. Queridos, a motivação de missão se chama amor. E o que motivou Jesus descer do céu, renunciar, foi o amor que Deus tinha por nós. Aleluia. Amor obriga-nos. Amor nos impulsiona a fazer missão. Quem ama é missionário. Olha para o seu irmão e fala isso. Quem ama é missionário. Porque, queridos, para pensar, pense comigo, por gentileza. Alguém tem parente que não é evangélico aqui? Você pode imaginar esse seu parente queimando no inferno? Dá para você imaginar isso? Esse seu parente olhando você, quem está no inferno vê tudo, quem está no céu não. Esse seu parente olhando você lá no céu, junto com os anjinhos, ele fala lá: eu era parente dele, vizinho dele, e ele não insistiu para eu ir para o céu com ele. É isso, queridos, porque quem ama não aceita o irmão, ou o pai, ou a mãe, principalmente o filho, ir para o inferno. A motivação de missão se chama amor. E porque Deus me amou, e porque Deus amou você, Ele abriu mão de Jesus Cristo durante 33 anos, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Jesus, o maior missionário do mundo, primeiro, porque Ele teve uma grande renúncia. Segundo, Ele teve um grande motivo: amor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Abra aí, por gentileza. Romanos 5, versículo 8. O apóstolo Paulo fala assim, Romanos 5, versículo 8. Mas Deus mostra o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí em João, o apóstolo João fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Queridos, o amor cristão, o amor de Deus nos impulsiona à missão. Jesus Cristo, o maior missionário do mundo, primeiro, porque Ele teve uma grande renúncia. Segundo, porque Ele teve um grande motivo. Mas aí, queridos, em João 3, versículo 17, a gente acha a tarefa de Jesus. Olha o que diz João 3, 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que, mas... Está muito fraco, vamos lá. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para salvar. Queridos, foi uma tarefa difícil para Jesus. Jesus, o maior missionário do mundo, porque teve uma enorme tarefa. Sabe por que eu acho que essa tarefa de Jesus foi difícil? Quando Jesus chegou no mundo, Ele não achou ninguém que merecesse ser salvo. Todos que Ele olhava, ou todas as atitudes que Ele presenciava, eram atitudes reprovadas. Ele não tinha como aprovar nada do que tinha sido feito. Só que tem que a missão de Jesus não era condenar.
Agora imagine a situação de Jesus. Ver inúmeras pessoas, ou todas as pessoas, erradas, com atitudes erradas, trilhando caminho errado pela própria escolha, só que tem que ele não podia condenar. Ele via pessoas merecedoras do inferno. Ele via pessoas merecedoras da ira de Deus. Ele via pessoas que erravam prazerosamente. Ele via pessoas que praticavam as coisas erradas por prazer, mas ele não podia condenar, porque ele veio para salvar. A enorme tarefa de Jesus era exatamente essa: olhar as falhas, olhar as limitações, olhar as atrocidades espirituais e salvar. Sabe qual que é o pior disso tudo? Meu pai tinha uma frase, falava o seguinte: você deve conhecer alguém que é assim. Quando eu falar, você vai lembrar. Tem gente que nem arrastada vai para o céu. Você gruda na pessoa, vem para o céu, Jesus te ama. Não, tá bom esse cigarrinho, não tá bom essa bebida, não tá bom esse esfrega-bofe, não tá bom isso. Ele não quer largar o mundo. Tem gente que nem arrastada vai para o céu. E o problema de Jesus era esse. Qual, pastor? Ele veio para salvar, mas os homens amaram mais as obras das trevas. Jesus veio para salvar, mas as pessoas não queriam ser salvas. As pessoas não queriam ir para o céu. Dá para você imaginar isso? Você mandar o seu filho para buscar alguém que está se perdendo e a pessoa não aceitar ir para o céu. Por coisas mínimas. Aí eu vou abrir um parênteses aqui, queridos. E todo mundo fala mal do tal de Judas. Que é traidor, que é isso, que é aquilo, queridos. Tem muitos Judas por aí trocando Jesus por qualquer coisa. Tem muito Judas por aí, beijando a Bíblia, mas está entregando Jesus para os inimigos, estão andando com os inimigos de Jesus. A enorme tarefa de Jesus era essa: convencer os homens que o que eles estavam fazendo era errado e que eles tinham que ir para o céu. Jesus olhou tantas pessoas erradas. Fulano errado, fulano errado, fulano errado. Se você pode observar, quem andava com Jesus? Uma prostituta que tinha 7 demônios andava com Jesus. 2 irmãos que o apelido deles era filho do trovão, então era pavio curto. Um que era ladrão, Jesus colocou o tesoureiro como ladrão. Fica aí, Jesus. O outro era cobrador de impostos, ficou rico assim. Mateus trabalhava para os romanos, cobrando os judeus. Aí Jesus montou essa equipe e transformou essa equipe em apóstolo. E transformou essa equipe